Boa noite. Então, eu vou apresentar o meu PIBIC do ciclo 2022-2023. O título é Avaliação Crítica de ESG, Conceito, Evolução e Prática. Eu sou a Bianca Mendes e o meu professor orientador foi o professor Marcos Fernandes. O nosso conteúdo ele vai estar dividido em 5 tópicos, então, o contexto, o referencial teórico, a metodologia, os resultados e, por último, a conclusão. Contextualizando, então, o meu projeto, ele está muito vinculado ao estudo das políticas públicas de uma maneira eficiente para o ponto de vista da ética integrado à economia, visando impactos positivos para a sustentabilidade também e para a governança corporativa. Ele parte do princípio de que vamos entender o que é a Environmental, Social e Corporate Governance, que é a sigla ESG, através da sua genealogia, então, mostrando suas aplicações e as suas limitações teóricas e também na aplicação prática do conceito. E o último tópico, então, ele traz uma revisão da literatura e mostra que o presente trabalho ele tem o objetivo de fazer esse campo da história da sustentabilidade e como essa preocupação ela pode estar relacionada ou não com as políticas públicas eficazes e efetivas, olhando sempre o meio ambiente. O referencial teórico, então, basicamente foi dividido em 4 tópicos. O primeiro, ele foi usado para criar minha metodologia, eu vou explicar mais um pouquinho no próximo slide. O segundo, da The Economist, eu usei vários artigos para me basear, então, como funciona o ESG na prática, e os últimos 2 foram para ver como era a reação corporativa e como que isso está mais aplicado na sociedade civil e no acesso à literatura da sociedade. Como eu já tinha falado, a minha metodologia, então, ela foi baseada na revisão sistemática da literatura de Freire e Galvão, e ela foi adaptada, mas separada em 6 tópicos. O primeiro se baseou na elaboração da pergunta de pesquisa. O segundo e o terceiro foram bastante integrados ao longo do tempo, então foi busca na literatura e essa seleção dos artigos para ter algo que fosse mais pontual e conciso na minha pesquisa. Por último, nos últimos tópicos, a gente teve a extração dos dados e a síntese desses mesmos dados. Então, a partir de muita leitura e conversa com meu orientadora, a gente chegou nessa redação dos resultados, no qual a gente já tinha extraído os principais tópicos para serem abordados na pesquisa. A partir disso, a gente chegou nos 3 principais resultados. O primeiro, então, são os atuantes na avaliação e na categorização do ESG, então, essas análises práticas. Eu trago um pouco desse boom sustentabilidade que teve nos últimos anos e as suas consequências, tanto positivas quanto negativas para a sociedade e para as corporações. E, por último, eu trago essa prática das agências reguladoras. Então, como que elas atuam mediante a isso, se elas são próximas à sociedade civil. Aí o segundo tópico são os problemas com os indicadores, então os critérios podem chegar a ser inconsistentes e eles variam muito com a realidade das corporações que estão aplicando os mesmos. E o segundo é a discrepância entre esses critérios de medição. Logo, como que a medição do ESG e a sua divulgação, eles podem variar muito dependendo do local, dos objetivos e da ética da empresa. O último tópico dos principais resultados é o greenwashing e as suas outras técnicas. Então, basicamente, trazendo um pouco essas estratégias falsas de sustentabilidade e como que é vendida a ideia de ser algo sustentável quando deve ser levado em consideração toda a cadeia de produção e acaba interrompendo essa ideia. E o segundo tópico é o da rotulagem ambiental. Logo, esses apelos ecológicos que são feitos com os selos não certificados ou declarações que não são tão corretas para induzir a compra. Basicamente, então, essas estratégias elas são usadas para vender uma imagem que não é real do ESG e da sustentabilidade corporativa. Tendo em conclusão, a síntese do meu trabalho é uma análise aprofundada dessa literatura do conceito de ESG, as suas especificidades e também dificuldades,
sempre tendo esse olhar integrado entre a administração pública com a sociedade civil, visando a criação das políticas públicas que estejam a nível da população mesmo, para poder demandar e fiscalizar das próprias empresas. Afinal, os consumidores são a população e eles que devem fazer essa demanda de fiscalização. A minha contribuição é essa necessidade de integração entre a sociedade civil, a administração pública e as grandes corporações, o que é reforçado bastante no meu texto, para que as políticas públicas elas realmente visem um desenvolvimento sustentável e não sejam viesadas por diferentes demandas, principalmente vindas das corporações. E para os próximos estudos, acho que reforço a necessidade dessa atualização das referências bibliográficas da literatura acerca do tema, que estão crescendo cada dia mais, e para isso precisam ficar em constante atualizações. Por último, gostaria de agradecer ao meu professor orientador, a todas as pessoas da equipe de pesquisa e também aos professores da Fundação Getúlio Vargas.